Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre quadros auditivos, problemas na audição, no ouvido, que são confundidos muitas vezes com demência ou confundidos com depressão. E por que isso acontece? Parece uma coisa sem sentido, né? Como assim, Júlio? Um problema no ouvido, depressão, um problema na audição, demência? Eu vou explicar para vocês vão entender. O que acontece? Naturalmente, no processo de envelhecimento, uma série de órgãos e estruturas nossas modificam no envelhecimento. É sempre assim. O músculo, a partir dos 40, 50 anos, a gente começa a perder. Não tem jeito, acontece com todo mundo. Claro, se você se exercitar, se alimentar bem, isso vai melhorar um pouquinho, mas é natural do processo de envelhecimento. O cabelo muitas vezes vai ficar branco, uns mais cedo, outros mais tarde, mas vai acontecer, né? A pele vai rugar, vai perder, às vezes, aquela elasticidade que a pele tinha antes. Vai acontecer com todo mundo. Mas algumas coisas, elas não são visíveis. Isso acontece com a visão, isso acontece com a audição, isso acontece com o cérebro, né? E a audição é clássico no processo de envelhecimento a gente perder um pouco da nossa capacidade auditiva. Se você fizer audiometria todo ano, nem todo mundo precisa, mas só para você entender, tem estudos mostrando isso, a gente vai perdendo a capacidade auditiva. São para todos os sons, são por mais graves, são por mais agudos, né? Tem toda essa questão no processo de envelhecimento, que eu não vou entrar em detalhe em vocês, mas saiba que vai acontecer com todo mundo. E aí, por que isso confunde muitas vezes com depressão? Isso confunde muitas vezes com quadro demencial. O paciente idoso, ali a partir de 70, 80 anos de idade, né? Ele sabe que o corpo dele está mudando, às vezes ele sente uma dor, sente um incômodo, ele sabe disso, né? E ele acredita que isso da audição é natural da idade dele, os colegas dele se queixam e tal. E muitas vezes ele não dá devida importância. Homem é mais comum do que mulher, que a mulher se cuida um pouquinho mais, né? Ele não fala para os filhos. E os filhos começam a observar o quê? Cada vez mais calado, porque ele tem dificuldade de ouvir. Então ele fala e a pessoa fala e não consegue entender direito, então ele vai escalando. Aí ele não sai direito, porque ele sai, aí as pessoas começam a falar com ele não ouve o que a pessoa vai falar, aí fica perguntando por quê, e aí ele vai se trancando. E esse comportamento de cada vez ficar mais em casa, cada vez interagir menos, cada vez conversando menos com as pessoas, cada vez com menos vontade, muitas vezes isso acaba levando também um quadro depressivo, mas só esse comportamento, mesmo que o paciente não tenha um quadro depressivo, são confundidos com depressão. Percebeu que tem vários gatilhos, vários sinais de alerta de depressão nesse contexto? Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele não está ouvindo direito. E claro, quanto mais você se isola, aumenta esse sinais de depressão. Mas nem estou entrando nesse detalhe, estou falando um comportamento. Outra coisa, você fala com ele, às vezes ele não responde. Você fala, ele responde com outra coisa. Parece confuso. Mas não é, ele não está confuso, é porque ele não está ouvindo direito. Então é muito importante para todo mundo procurar periodicamente a avaliação com o otorrino, em especial ali a partir de 60, 70 anos de idade, que aumenta muito se você não tiver queixa nenhuma. Vai ser necessário fazer audiometria. Eu canso de ter pacientes com queixas múltiplas. Ah, ele tem um neurinoma e acha que está perdendo a audição. Um neurinoma pequeno, opta por não operar, a idade dele, nem tratar com radiocirurgia, vou acompanhar, mas a família, ele está ficando deprimido. Será que é porque descobriu? Quando você vai ver, está lá a audiometria, uma alteração. Às vezes é um cisto aracnoide que não tem nada a ver, descobriu um meningioma pequenininho num local que não tem nada a ver com a audição, mas o processo de envelhecimento. E isso é importante porque às vezes o idoso ele esconde o sintoma. Ele não quer mostrar fragilidade, ele não quer falar que não está legal, ou ele acha que aquilo é normal mesmo, é da idade e não quer ficar incomodando a família. Procure ajuda, faça avaliação periódica com o otorrino, em especial população acima de 60 a 70 de idade. Tem muitas medidas simples que às vezes o otorrino vai te explicar, vai orientar, que pode ajudar nessa qualidade de vida e vai melhorar também, porque a população está vivendo cada vez mais e melhor. Às vezes quando o paciente de 70 anos fala para mim, Júlia, é assim mesmo da idade não. Antigamente as pessoas viam menos, hoje você vai passar provavelmente dos 90, chegar aos 100 anos de idade, e o que antigamente era uma bobagem, porque era pouco tempo que você ficava com a perda auditiva, as pessoas morriam muito cedo, antes de 60 anos, agora você vai viver 30, 40 anos a mais com um problema auditivo se você não tratar de forma adequada, tá bom? Espero ter ajudado.